Olá, muito bom dia para você que está acompanhando a programação da Band Paulista. Já estamos no ar com Band Entrevista, que busca assuntos importantes para o nosso interior paulista. Por isso, fique com a gente. O Band Entrevista está só começando. E hoje no programa recebemos o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Muito bom dia para o senhor, seja bem-vindo e obrigada pelo convite. Muito obrigado, bom dia a todos, é um prazer estar com vocês aqui. Bom, vamos começar então falando da vinda do senhor aqui no interior paulista, né? O senhor veio para fazer o lançamento do livro Tchau, Querida. É um livro que tem mais de 800 páginas e eu queria que o senhor contasse um pouquinho sobre esse livro. Bom, o Tchau, Querida, o Diário do Impeachment, é um livro que eu escrevi que a princípio é sobre o processo do impeachment, mas é um livro um pouco mais complexo do que isso. É um livro de 808 páginas que vem desde a proclamação da República, passa por todas as eleições presidenciais, passa pelo Estado Novo, o fim do Estado Novo, depois a lei do impeachment, que ela é de 1950, que ela foi utilizada pela primeira vez em 1954 com Getúlio Vargas. Depois foi usada com Collor e acabou sendo usada com a Dilma. Então, são 3 vezes que elas foram utilizadas. A gente traz o processo do regime militar, o fim do regime militar, a nova Constituição de 88 e as eleições que tiveram diretas depois de 1988. Inclusive, com a análise política da discussão do presidencialismo, do parlamentarismo, do que redundou na Constituição, quais foram as consequências no processo eleitoral, como é que foi a implantação depois do processo de reeleição. Tudo isso que tem a ver com a polarização política que a gente vive hoje, as raízes dessa polarização estão debatidas também no livro. Então eu diria que ele tem um conteúdo maior. Só a partir do meio do livro para frente é que a gente vem especificamente sobre o impeachment de Dilma. E aí ele passa a se transformar num diário, principalmente depois que eu me elegi presidente da Câmara e tomei posse como presidente da Câmara em 1º de fevereiro de 2015. A partir daí é um relato de fatos, bastidores diários sobre tudo o que aconteceu no processo do impeachment, mas sempre trazendo o comparativo com o passado e sempre trazendo as consequências dos dias de hoje. Muita abordagem do que está acontecendo hoje, no próprio governo do Bolsonaro, enfim, na circunstância que sucedeu o impeachment depois, estão tratadas no livro. Bom, o senhor falou dessa questão do impeachment aí, né, que é tratado no livro. O senhor, inclusive, foi quem autorizou o impeachment da então, na época, presidente Dilma Rousseff, né? Como é que o senhor avalia esse momento que o Brasil passou aí com essa questão do impeachment? Bom, em primeiro lugar, é prerrogativa do presidente da Câmara a decisão monocrática, ou seja, individual dele, de autorizar ou não a abertura do processo de impeachment. Eu autorizei, eu tinha essa prerrogativa. Depois de mais de 50 impeachments, quando teve quando teve efetivamente um pedido de impeachment que detinha a denúncia de um crime de responsabilidade, nesse momento eu o aceitei. Porque todos os pedidos de impeachment que haviam anteriores que eu rejeitei, ele tratava muitos deles das pedaladas fiscais. Muita gente pensa que o impeachment da Dilma se deu pela pedalada fiscal. Aliás, as pessoas nem sabem o que é pedalada fiscal. Pedalada fiscal são os bancos públicos pagarem as despesas da União. E isso a Dilma praticou muito, mas praticou em 2014, durante o período da sua reeleição. E isso é o mandato anterior. Eu não recusei qualquer pedido de impeachment que tratasse de problemas ocorridos no mandato anterior, que no meu entender tinha terminado em 31 de dezembro de 2014. O que aconteceu que no mandato dela, segundo mandato em 2015, ela efetivamente editou decretos de execução orçamentária sem respaldo na lei orçamentária, porque ela havia estourado a meta fiscal, havia mandado uma proposta ao Congresso Nacional para, com essa proposta, mudar a meta fiscal, só que antes que o Congresso aprovasse, ela editou os decretos para gastar. E isso é vedado pela lei do impeachment e pela lei de responsabilidade fiscal. Consequentemente, foi por esse motivo que eu aceitei o processo de impeachment. É bom isso, porque o impeachment ele é político, ele é político. O impeachment ele tem que ocorrer por 3 situações. Primeiro, tem que ter um crime de responsabilidade. Tem que ter a perda de apoio popular e tem que ter a perda de apoio congressual. A Dilma teve os 3. Já Collor, por exemplo, ele teve a perda de apoio popular, teve a perda do apoio congressual, mas ele nunca praticou crime de responsabilidade. Ele teve o impeachment dele aceito por uma Fiat Elba, que no máximo teria sido uma ação penal
que, aliás, impetraram contra ele, ele foi absolvido pelo Supremo Tribunal Federal. Então, essas circunstâncias, a gente tem que mostrar que o impeachment ele não é só um ato político, e não pode ser. A gente não pode vulgarizar o impeachment, como tentam vulgarizar hoje, como sendo um voto de desconfiança do parlamento. Senão, a gente não gosta do presidente, vamos tirar o presidente. Faz o impeachment dele e tira o presidente. Não é assim. Não é tão simples assim. Não pode ser assim. Isso está acontecendo hoje. Quer dizer, uma das consequências do impeachment da Dilma é a interpretação que uma parte da sociedade tem que o impeachment pode ser um voto de desconfiança do parlamento e não é. Não basta perder o apoio popular, e por acaso até Bolsonaro não o perdeu, possa ter diminuído, mas não o perdeu. A Dilma estava com 5% de aprovação popular. Bolsonaro, por exemplo, tem mais de 30%. Então não havia condições para isso. Quer dizer, também não pode ser fruto de um problema com a relação congressual. Ele tem que ter um crime de responsabilidade. O caso do Bolsonaro, por exemplo, tem mais de 140 pedidos de impeachment e nenhum deles tem um crime de responsabilidade apontado de verdade. Então, o que aconteceu no país depois disso? Em primeiro lugar, você vinha num momento em que, mesmo sem pandemia e guerra, como a gente vive hoje no caso do Bolsonaro, a Dilma teve, em 2015, no seu segundo mandato, na parte de 2016, que ela ainda comandou o país, perda de 8% do produto interno bruto e perda de 10% da renda dos brasileiros. Então, nós estávamos num caos, nós estávamos num processo recessivo, que foi fruto da sua reeleição. Por isso é que eu digo que um dos grandes problemas que nós temos no Brasil é a implantação da reeleição. A reeleição faz com que as pessoas mascarem o governo com o objetivo de obter a reeleição. Como fez Fernando Henrique, que implementou a reeleição, que teve um segundo mandato muito péssimo, naquele momento onde ele escondeu a situação do país e terminou a reeleição e teve que fazer um acordo com o Fundo Monetário Internacional para pegar 40 milhões. A reeleição? Eu sou contra a reeleição. Isso eu deixo claro, Luiz. Aliás, eu, como presidente da Câmara, aprovei uma emenda constitucional para acabar com a reeleição. É claro que ela existe todos que estão aí têm o direito de tê-la. E tendo o direito de tê-la, eu vou apoiar quem eu acho que devo, se tem que ser reeleito ou não. Então, mas eu sou contra a reeleição. A gente tem que terminar a reeleição, não necessariamente que termine para tirar o direito de quem quer que seja. Fernando Henrique implementou a reeleição e não poderia ter implementado a reeleição para o benefício próprio dele. Poderia ter feito para quem fosse eleito no mandato seguinte. Da mesma forma, se a gente acabar a reeleição, ela tem que valer para quem foi eleito no mandato seguinte, e não do quem já está eleito no mandato atual. Então, a reeleição da Dilma provocou que ela maquiasse a situação econômica para o país e depois, no exercício do seu segundo mandato, ela teve que dar um cavalo de pau. E a consequência é essa aí, a perda do PIB, a perda da renda. Isso criou um problema no país, foi a perda de apoio popular dela e ocasionou a perda do apoio congressual. Então, a gente tem que entender as condições e o país estava muito mal. Além da discussão que você pode ter de natureza ideológica, mas o Brasil vinha mal. Então, houve uma mudança, houve uma ruptura sim, e a partir daí se buscou outro caminho. Bom, falar da questão da polarização da política, né? O senhor mesmo já disse que ela vai continuar, né? Vai continuar existindo. O senhor acha que tem como mudar para os próximos anos? Isso pode acontecer de mudar? Olha, eu trato no livro sobre isso, que desde a eleição, por exemplo, do Collor, que foi a primeira eleição depois do regime militar, você já tinha a polarização. O Collor representou a direita e a esquerda era o Brizola naquele momento, e o Lula tomou o lugar do Brizola. E não largou mais. E depois, com o impeachment do Collor, o PSDB tomou o lugar do Collor na direita. Por mais que eles digam que são social-democrata, era a direita. Tanto que veio com o programa de privatização, de liberalidade da economia, de quebra de monopólio, tudo isso foi o PSDB que fez. Chegou em 2018, o Bolsonaro tomou o lugar do PSDB, pela derrocada do PSDB. Então, na verdade, nunca houve terceira via e sempre houve polarização. E o que está acontecendo agora é que a polarização está mais acentuada, mais percebida por você. Por quê? Antes você dizia que era ideológico só aqueles que eram de esquerda. Quem não era de esquerda tinha até vergonha de dizer que era de direita. Hoje, depois de Bolsonaro, as pessoas perderam a vergonha de assumir a sua outra ideologia que não fosse a de esquerda. Aliás, passou a se aceitar a direita como uma ideologia, porque antes era fascismo. Então nós estamos hoje vivendo um momento que as pessoas, perdendo a vergonha, estão indo para o debate, para o enfrentamento. Consequentemente, parece a você uma percepção que há um maior acirramento, mas na verdade é o mesmo. É que antes você tinha uma reação calada. Você pega um exemplo clássico do que aconteceu, a eleição do Collor deu uma virada em São Paulo, no segundo turno, na véspera da eleição. Ninguém esperava o resultado que o Collor teve favorável em São Paulo. Fruto do quê? Teve aquele sequestro do Abílio Diniz aqui, que foi desvendado na véspera da eleição, e que se encontrou material de propaganda do PT e do Lula naquele momento entre os sequestradores.
aquilo chocava a direita de São Paulo, aqueles que eram contra a esquerda, que eram contra o PT. O que aconteceu? Silenciosamente, a grande maioria da população foi lá e votou no Collor. Num número que ninguém esperava naquele momento, pelas próprias pesquisas que foram divulgadas de boca de urna na véspera, ou de boca de urna, ou na véspera da eleição à noite. Então a gente tinha uma maioria silenciosa. Hoje nós temos uma maioria que está berrando também. Esse é o ponto. Então essa diferença ela é perceptível. Então você fica com a impressão que a polarização está maior, mas ela é igual. E ela não vai acabar com qualquer resultado. Se efetivamente o Bolsonaro vencer a eleição, você vai ter uma luta para quem vai suceder o Lula na polarização pelo outro lado, que o Lula provavelmente deverá se aposentar, até pela idade. E se o Bolsonaro perder a eleição, quem vai ser a opção da polarização é o próprio Bolsonaro, que vai continuar no espectro para depois. Então, ela não vai mudar. Bom, eu vou pedir uma licencinha para o senhor aqui para a gente tomar água e a gente já volta, tá? Tá bom, obrigado. Bom, a gente vai dar uma pausa aqui no nosso bate-papo, o intervalo é rápido e a gente já volta. Band Entrevista de volta hoje, recebendo o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. A gente estava conversando a questão da polarização da política, né? Agora a gente vai falar da questão do Congresso, porque a gente sabe hoje que quem manda é o Congresso, né? Precisa do Congresso. Tem como a gente reverter essa situação? Dá para governar sem o Congresso? Não, é óbvio que não dá para governar sem o Congresso. E a nossa Constituição em 88 foi feita para ser parlamentarista. E depois o sistema que vigorou foi o presidencialismo. Então nós temos uma Constituição parlamentarista com regime presidencialista. O que a gente precisa fazer é moldar as eleições de modo que os eleitos saiam em consonância com as candidaturas presidenciais. Seja Lula ou Bolsonaro que vença a eleição agora, ambos os partidos não terão mais do que 15% da Câmara. Como é que vão governar? Então nós temos um problema de representatividade, de governabilidade. Você veja bem, nós fizemos uma pesquisa pelo partido no estado de São Paulo. 88% dos eleitores não lembram quem votaram para deputado federal em 2018. Ou seja, não são representados, porque a maioria dos votos foi dado para quem não se elegeu. E os que se elegeram não foram em cima de uma política defendendo aqueles que foram ganhar as eleições presidenciais ou que perderam mesmo. Por exemplo, Bolsonaro teve quase 60% dos votos válidos no segundo turno, no entanto, o partido dele elegeu menos 10% do Congresso. Então, alguma coisa está errada. Se a gente não mudar o modelo de eleição e não vincular de alguma forma com a eleição presidencial, nós vamos sair com essa percepção. O Congresso, na sua maioria, que não tem compromisso com a eleição presidencial e com os programas de quem ganhou ou até de quem perdeu para fazer a oposição, ele vai estar em dissonância. Vai ser composição momentânea para temas momentâneos. Por isso que as pessoas têm que ser previsíveis. Eu costumo dizer, eu sou pré-candidato. Eu vou apoiar o Bolsonaro. Se o Bolsonaro vencer, eu sou governo. Se o Bolsonaro perder e o Lula vencer, eu vou ser oposição. É importante que o eleitor escolha, quando for votar para deputado e senador, aqueles que são afinados com a sua candidatura a presidente. Porque senão você vai entregar um país ingovernável. Não adianta eu votar num candidato a presidente de um lado e um candidato do Congresso de um outro lado. Você vai ajudar a criar um caos no país. As pessoas acabam indo muito pela questão da simpatia, né? Com quem eu me simpatizo mais, e acaba esquecendo aí que precisa, né? O deputado, o senador e o presidente precisam estar ali alinhados, até mesmo para a questão de aprovação. E não é só isso a questão de aprovação, é para que você consiga ver. Eu acredito numa proposta de um candidato a presidente da República, acho que essa é melhor para o país. Eu vou votar num cara para deputado que vai ser contra essa proposta? Não faz sentido. Não faz sentido. Bom, o interior sofre muito com essa questão de não ter, eu falo interior aqui na nossa região, né, de não ter representatividade, né, e o que temos muito pouco. Dá para fazer alguma coisa para atrair, para o Congresso ficar mais próximo, principalmente dessas cidades que às vezes não têm representante? Isso não resta dúvida que nós temos um problema de representatividade generalizada. Eu acho que uma parte do interior ele não é representado por causa do nosso sistema político atual. Por quê? Porque eu, para eleger um deputado, eu tenho que ter uma nominata no partido. Nominata no partido, por exemplo, o coeficiente eleitoral em São Paulo para eleger um deputado federal são 300 mil votos. Poucos conseguem ter 300 mil votos, se elege com os votos dos partidos. E como é que é o voto do partido? São vários candidatos que não vão se eleger, que os partidos colocam para serem candidatos para fazer voto para a legenda. E geralmente pegam aonde?
Pega o vereador da cidade do interior, 2, 3 vereadores, pega uma liderança, um ex-prefeito, e sabe que ele não vai eleger, ele acaba dividindo, impede que uma boa região do interior consiga vir com uma candidatura viável, única e se eleja. Isso é um defeito do sistema. Se a gente não acabar com a forma de eleição, que tem que ter o voto do quociente partidário, nós vamos ter esse problema de falta de representatividade do interior e de vários outros tipos de representatividade de forma generalizada. O que eu defendo, São Paulo elege, por exemplo, 70 deputados federais. Que se os 70 deputados federais mais votados forem os eleitos, está resolvido o problema. Certamente, porque é uma coisa tão simples, né? O eleitor vai perguntar, mas não é assim que acontece? Não, não é assim. Você votou no Enéas no passado, elegeu 4 que não tinham 200 votos. Você votou no Tiririca, nada contra o Tiririca, mas elegeu outro que não era o Tiririca que você escolheu. E assim sucessivamente, tem vários exemplos em São Paulo disso e em outros lugares do Brasil também. Então é importante que a gente possa fazer valer o seguinte, não, eu votei no fulano, e o fulano se elegeu. Ele está lá, mas o voto dele não pode influenciar no voto do outro. É uma coisa muito simples, que a turma diz, não, isso vai desfazer os partidos. Não, não vai. Pelo contrário, você fica no partido que você tem afinidade. E, no entanto, eu sendo mais votado, eu entro. Não sendo mais votado, eu estou fora. É da democracia, o voto é que resolve. Bom, ainda falando dessa questão de voto, né, falar do voto eleitoral, porque se tem uma discussão, inclusive muitos defendem a questão do voto impresso, como muitos também defendem a segurança da urna. Eu queria saber a opinião do senhor sobre isso. Tem uma confusão aí, que foi feita até numa palestra do Barroso. Quando se fala do voto impresso, ninguém está voltando a falar no voto escrito para contagem manual, não. Voto impresso é você votar na urna e sair o voto impresso da urna e ir para uma urna lacrada para poder fazer uma reconferência. Isso foi aprovado pelo Congresso Nacional por 2 vezes e derrubado pelo Supremo. Eu não vejo nenhum problema em fazer isso. Eu acho um absurdo até não fazermos, mesmo que seja em base de testes, que não seja para todas as urnas, que seja para uma parte das urnas. Eu acho que isso daria mais transparência de uma conferência. O problema da segurança das urnas, eu tenho uma opinião muito simples. Eu acho que as urnas são seguras sim, tanto que eu fui eleito por elas. Agora, o fato de elas serem seguras não quer dizer que elas não possam deixar de ser. Você tem a sua casa bem trancada. Um dia o ladrão consegue arrombar a casa e entra. Nesse dia, a sua casa deixou de ser segura. A urna é a mesma coisa. Se os hackers conseguem entrar no Pentágono, vocês acham que eles não podem conseguir um dia entrar nas urnas brasileiras? É claro que pode. Isso não quer dizer que elas não sejam seguras. Nem eu tenho que ficar bradando, a urna é segura, ninguém pode me controlar. Não, eu tenho que ser aberto à transparência, buscar caminhos de mostrar essa transparência. Não tem sentido, por exemplo, convidar as Forças Armadas para fazer parte do processo, depois dizerem que as eleições são para as forças desarmadas. Então, para que convidar as armadas? Eles não pediram para entrar. E realmente é um absurdo. Talvez não precisasse ter feito isso, mas fizeram para tentar legitimar o processo e depois viram que podia ter problema e resolveram descartar. Então, eu não acho que há um plano de fraude das urnas. Eu não acho isso. E acho que as urnas são seguras. Mas eu quero que elas sejam, de uma certa forma, a sua fiscalização muito transparente e que as contestações sejam acolhidas, que as contestações sejam, de uma certa forma, mostradas para a sociedade, para que a gente não tenha o resultado da eleição, não é contestado do ponto de vista que não vai aceitar, é que o eleitor vote e tenha a segurança de que o voto dele foi respeitado. Eu acho que esse é o ponto principal. Bom, uma entrevista que o senhor disse recentemente, o senhor falou que o Brasil vive uma ruptura disfarçada. Sem dúvida. Eu queria que o senhor explicasse para a gente o que o senhor quis dizer com isso. Vamos lá. Nós temos na Constituição a previsão que os poderes são independentes e harmônicos, o poder judiciário, executivo e legislativo. Tanto que Oscar Niemeyer, quando projetou a Praça dos Três Poderes, ele botou o Congresso no centro, o judiciário de um lado, o executivo do outro. Só que hoje, ele pode mudar, pode botar o judiciário no centro e passar o Congresso para o lado, porque o judiciário se sobrepôs aos demais poderes. Todo mundo fala que uma nova Constituição, e isso ocorreu no Brasil, se dá através de rupturas. Nós tivemos Constituição nova quando começou o Estado Novo, tivemos depois no fim do Estado Novo, tivemos Constituição durante o regime militar, tivemos Constituição depois do fim do regime militar. Então todo mundo diz que a Constituição nova tem que ser fruto de uma ruptura. Só que nós estamos vivendo uma ruptura disfarçada, onde você tem um poder está se sobrepondo aos outros. O judiciário hoje se sobrepõe aos demais poderes, mas ele se sobrepõe um pouco por culpa, ou por grande culpa dos próprios políticos, porque o judiciário só age quando ele é provocado. Se ninguém provocar, ele não vai agir. Agora, muitos políticos provocam o judiciário para tentar reverter suas derrotas dentro do Congresso ou dentro do Executivo. Agora, também não podemos permitir que um ministro, individualmente,
possa dar decisões que suspendam leis aprovadas pelo Congresso, que interrompam políticas públicas, que imponham políticas públicas ao Poder Executivo. Então, tem ministro agindo como se fosse eleito, e não é. Então, no mínimo, a gente tinha que partir para que só as decisões colegiadas valessem, e não uma decisão individual apenas para mudar ou suspender uma lei ou mudar uma política pública. Então, eu digo que é uma ruptura disfarçada, que eu vejo como, por exemplo, o Barroso, num habeas corpus para soltar uma mulher que praticou um aborto ilegal, ele tenta legalizar o aborto até 3 meses de gestação. Não é um voto de um habeas corpus. Eu tenho o Fux, por exemplo, suspendeu o juiz de garantias aprovado pelo Congresso Nacional no pacote anticrime, tem 3 anos que está na gaveta e não vai para o plenário decidir. Então nós temos situações que mostram que há uma ruptura disfarçada, quando eu quero dizer, uma interferência demasiada. Eu não sou de criticar a decisão A, B ou C. Eu acho que nós temos que ver um modelo. Qual é o recurso que eu tenho contra uma decisão dessa? Está suspensa e eu faço o quê? Então nós temos que normatizar. Então essa ruptura disfarçada que eu defendo que nós temos que tratar em uma nova Constituição, porque eu digo que essa ruptura disfarçada ela ocorre na medida que um poder se sobrepõe aos outros. E hoje o Judiciário, infelizmente, está se sobrepondo ao Executivo e ao Legislativo. A gente pode falar de uma briga desses 3 poderes. Eu não diria que é uma briga. Eu diria o seguinte, o Congresso legisla, o Executivo cumpre as leis e o Judiciário julga as leis. Acontece que o Judiciário julga e não tem o que fazer. Já quando o Legislativo está fazendo, o Judiciário revoga. Quando o Executivo vai executar, o Judiciário revoga. Então você já tem claramente na definição uma forma de imposição de um poder sobre os outros. Nós temos que definir isso. Qual é o recurso que eu tenho contra uma decisão judicial? Existe uma possibilidade? Não, a Constituição não prevê. Bom, o senhor também é economista e eu não vou poder deixar de perguntar para o senhor aqui com relação à economia do Brasil, né? A gente vive essa questão da inflação aí, dos produtos, dos alimentos, né? E principalmente dos combustíveis. Tem como reverter essa situação? Bom, em primeiro lugar, tem que dizer que a inflação é mundial, ela não é um caso brasileiro. Hoje você tem, por exemplo, uma inflação que há 3 décadas não tem nos Estados Unidos. Você tem uma inflação que há 9 décadas não tem no Reino Unido. Você tem 9% em libra. É uma coisa um pouquinho pesada para o padrão inglês. Como os Estados Unidos, com a inflação em dólar de 7,5%. Então, nós estamos vivendo uma crise mundial que é causada pela pandemia e agravada pela crise da guerra. Por quê? Os Estados Unidos, juntamente com os europeus, partiram para as retaliações. Só que as retaliações que eles partiram foram um tiro no pé deles mesmos. Por quê? Na hora que houve essa concentração de retaliações, gerou o quê? A disparada do preço do petróleo. E uma série de outros fatores, que, na minha opinião, vai acabar no inverno, porque o europeu não vai aceitar ficar no frio, né? Porque não vai ter o gás, né? Aí vai dar um jeito, vão parar, eles fizeram um tiro no próprio pé, mas só que nós estamos pagando o preço junto. É claro que aumenta o preço dos combustíveis, ele tem problemas na Petrobras, que eu já cansei de falar nisso. A Petrobras está ganhando demais, está explorando e tem que ter uma maneira de conter a Petrobras. Mas a razão é o problema mundial. A razão não é culpa do governo brasileiro. Então, nós temos falta de contêineres para produtos, o lockdown que a China mantém até hoje tem causado um grande problema. A economia mundial se concentrou muito na sua produção, na mão de obra chinesa barata. Por isso é que a China cresceu. Então, a contenção do crescimento da China pelos seus lockdowns em função da pandemia tem gerado o quê? Uma diminuição da produção da China, uma diminuição da sua exportação e, consequentemente, prejudicando a produção de quem depende da China. Então, nós temos, por exemplo, falta automóveis. Falta automóveis por quê? Porque não tem semicondutor da China. Então, você vê o mundo mudando o rumo para tentar voltar a criar formas de produzir semicondutores para não depender mais da China. Então, nós estamos num movimento mundial que está se revendo a dependência que se ficou. Por exemplo, se hoje quer importar um produto da China, não tem navio para trazer. E se você tem um navio, não tem um contêiner para botar dentro. Um contêiner que antes custava $2.000, hoje custa $15.000 e não tem para vender. Então, nós estamos vivendo um processo que nós temos, a inflação ela se dá por 2 motivos, ou por demanda ou por custos. Nós estamos com as duas. Está faltando produtos e os custos subiram. Então, nós estamos com um problema sério e que não é causado pelo Brasil. Como vai resolver isso? O fim da pandemia, a volta da normalidade e o fim das sanções da guerra. O fim da guerra é uma coisa, mas o fim das sanções são outra completamente diferente que afeta a todos nós. Deputado, muito obrigada pelo bate-papo. Um bom dia para o senhor. Obrigado a vocês pela oportunidade.
Bom, e a nossa entrevista vai ficando por aqui. Na sequência, a jornalista Ana Cláudia Palácio entrevista o governador do estado de São Paulo, Rodrigo Garcia. Tenha um bom dia e até a próxima.